Muito feliz hoje porque é uma semana muito importante para quem pensa em executar e não consegue, para quem tem ideias e não sabe como botar no papel, ou bota no papel, mas não sabe executar. Então, eu também meio que não sei. Eu estou tentando, eu estou pesquisando e eu estou vendo, mas é sempre bom é, perguntar para as pessoas que conseguiram. E algumas delas aceitaram falar comigo essa semana para debater sobre esse tema. Então a gente vai perguntar sobre como era no começo. A gente vai se identificar com o que o que eles tinham na mão para começar uma ideia e, enfim, até chegar onde eles chegaram. E quando eles chegam onde eles chegam, o que eles querem? Para onde eles vão? O que eles conseguiram? O que é difícil? Então, começando a Lomba Live de hoje, ladies and gentlemen, we are live! Hoje a gente vai conversar com ele, que é um cara incrível, que é meu dentista, é Fábio Bibancos. E o que está acontecendo que eu não consigo apertar esse botão? Apertei aqui. Onde está você? Acabei de ver, sumiu aqui. Vamos ver se entra. Vai entrar. Meu lindão! Tudo bem? Como vai você? Tô feliz, tô louco, né? Com toda a dificuldade, Tudo isso. tendo um monte de coisa vai, do que prometia em março, que eu achei que a gente ia fechar a ONG, acho que a gente vai sobreviver, então eu tô começando Isso é muito bom. Eu dei essa introdução para as pessoas poderem se identificar um pouquinho com a gente, conhecerem um pouquinho dos seus projetos, saber quem é essa pessoa incrível que apareceu na minha vida em 1998. E assim, ó, sem camiseta, ia como é lá que para é? você de macacãozinho, assim, jovenzinho, com aqueles dois caninão, assim, ó. Era isso mesmo, bicho. Botava minha jardineira no meio do caminho. Vinha, ia a Eu pé não, na clínica. eu não pegava o ônibus para poder tomar uma coca na volta. Eu tirava a camiseta e chegava lá sem camiseta, que eu ia me enxugando o tempo todo. Hoje eu já tenho minha toalhinha. Você vê que a gente progrediu na vida. Melhorou, irmão. E Melhorou. não é? E o que o Rancoleta, quando me mandou para você, falou? Verdade. Ele falou assim, eu me lembro que você tinha feito um teste, eu não sei se era SBT ou Bandeirantes. 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 Meu pé de laranja lima. Você era menino. Isso. E aí o Fernando falou assim, olha, tem um moço aqui que o Nilton adora ele, é um ótimo ator. Mas o dente dele é uma desgraça, me você tem que me ajudar a arrumar o dente dele. Fernando, E ele me mandou para você, cara, por de quando, Deus. Aí quando eu você... cheguei na tua clínica, eu falei assim, Jesus, onde o Rancoleta acha? Será que o Rancoleta acha que ele viu meu olerite? Ele viu meu... Não dá, não vai rolar. E aí você me olhou, viu aquele... Eu costumo falar que meus dentes, na época de meu pé de laranja lima, era que nem casa do interior que tem muro com caco de vidro em cima. Era daquele jeito, aqueles cacos de vidro assim na boca. E você, bicho, você olhou para mim e você falou assim, senta aí que a gente vai fazer, você vai pagar, mas você vai pagar do jeito que você puder. E eu paguei. E vale lembrar que as pessoas falam, você está chamando os seus amigos. Eu pago você até hoje. Eu acho, olha, é tão importante falar isso, Rodrigo. Existe um mundo dessa gente permuteira que acha que o dentista, para visibilidade, que eu não sei qual é a visibilidade, enfim, por conta das redes sociais, que eu faria o meu trabalho, e o meu trabalho deveria ser remunerado pelo privilégio de atendê-lo, quando isso é de uma cafonice. Esse jabá é tão... Porque eu vivo disso. E você, Claro. quando está na peça de teatro, eu tenho que ir lá e tenho que pagar. As pessoas Claro. são poucas. Então, ela quer o convite da peça de teatro, ela quer ir no dentista de graça, tudo em nome de uma visibilidade. Você fala, que visibilidade?
Cara, As pessoas chegam para mim e falam assim: Ô, Rodrigo, quero ir lá te prestigiar? Me deixa uns 12 ingressos lá para mim, que eu vou com a minha família, a gente vai te prestigiar. Eu tenho que pagar funcionário, bicho. As pessoas acham que é assim, né? Com o dentista, gente, é um serviço de saúde. Você imagina a quantidade de coisas antes de você chegar. Agora, então, na pandemia, mais ainda. Quantas coisas têm que ser preparadas, esterilizadas, consumidas para receber um paciente? Você acha que na permuta o cara vai fazer uma coisa? Vai fazer um meia-boca. Então, eu fico muito impressionado que pessoas... que eu nem vejo que são artistas, tá? Porque isso não é artista mesmo, é outra gente, né? Tem outro lugar, ocupa outro lugar no mundo. Mas é uma gente que se aproveita disso e eles vêm com uma... Olá, eu sou assessora do... Você não quer fazer em troca de... Troca do quê, meu senhor? Ele tem um dente, eu tenho que resolver, eu sou dentista. Como é que eu pago o meu condomínio? Troca, minha senhora. Mas agora, isso é Fabio, deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai retornar nisso. A gente vai retornar a esse assunto, porque eu vou falar, inclusive, o porquê que eu pago com tamanha satisfação. Mas vamos começar do início? Não. Quem era o Fábio quando entrou na faculdade? É assim, amigo, quando eu me formei, eu era um menino com uma visão de uma visão social, mas sem muito... Eu não tive essa formação, eu tinha esse sentimento, mas não tive uma formação. A minha própria... O dentista é formado para atender gente rica, para atender elite, para fazer coisas que você consuma. Então, eu não tive essa formação e também não tive em casa. Então, isso eu fui sensivelmente percebendo. Eu não tinha nenhuma pretensão de nada. Eu sentia só um desconforto com o privilégio que eu tinha. E aí era um período de Dona Ruth, de Fernando Henrique, era um período que o voluntariado era muito valorado pela primeira-dama brasileira, quando começam as ONGs no Brasil. E aí eu colei ali na Fundação Abrinq, comecei a me entender como voluntário. De lá eu acabei achando que aquilo não se encaixava mais com o meu time, com o time dos dentistas, e acabei, então, montando uma ONG. Mas eu mal sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que eu ia juntar uns amigos e nós juntos íamos atender umas crianças. E que cada um, eu ia achar as crianças, que eu tinha um monte de pedido, e eu ia colocar nos consultórios dos meus amigos. Foi com essa pequenez que eu tive, que eu montei uma organização social. Nenhum planejamento estratégico, nenhuma verba destinada, nenhum lei de incentivo, eu não tinha nada, nada. Eu achei que eu ia ajudar umas pessoas ali. E aquilo virou um negócio, isso virou esse negócio gigantesco, baseado no... E você nunca parou? Nenhum dia. Desde o primeiro dia você falou... Quais foram as suas dificuldades iniciais? Com essa falta de planejamento que você falou que teve? É assim, ó, no começo eu achei que os dentistas iam aderir de cara, e não foi bem assim. Depois, eu comecei a ver que as demandas que eu tinha provocado eram muito grandes, era uma onda de gente pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso de um dentista, eu preciso de dentista. Então, horas eu estava correndo atrás de dentistas, horas eu estava... Aí eu fui percebendo que eu não ia conseguir fazer, que eu tinha que ter funcionários para fazer, e para eu ter funcionários eu ia ter que conseguir dinheiro, e aí eu virei esse pedinte, que eu sou um pedinte 24 horas por dia. As pessoas olham e falam, lá vem o maior espalha-bolinho de São Paulo, do Rio, vem o Bibancos, ele vai pedir alguma coisa, eu estou sempre pedindo alguma coisa. Você poderia me dar uma coisa, você poderia ajudar a turma do mês, eu estou sempre enrascado em algum problema, porque essa demanda é gigantesca, ninguém consegue ir no dentista, muito pouca gente consegue pagar um bom dentista. Você tem esses números? Ó, Rô, nós estamos numa transpandemia. Então, eu vou te falar um número que era de fevereiro,
que é até onde eu tinha chegado naquele normal. Nós tínhamos 17 mil dentistas voluntários que atendiam no seu próprio consultório, que é uma das coisas mais lindas. 17 mil caras abriram o seu consultório e atendiam crianças oriundas da escola pública, desdentadas, com graves problemas odontológicos. Tá? 17 mil. 14 mil no Brasil, 3 mil na América Latina e Portugal. Até fevereiro, a gente tinha 78 mil crianças na cadeira do dentista, em alguma instância. Isso agora vai ser completamente diferente por conta da crise, por conta do problema odontológico. Problema porque o coronavírus é transmitido todo entre nariz e boca, e isso, obviamente, impactou muito a categoria odontológica. Os dentistas estão passando por uma situação muito ímpar, porque nós não podemos trabalhar, e quando podemos trabalhar, estamos inteirinho paramentados para proteger o paciente e... Bom, eu estive lá essa semana. Não, parece... Né, você nem vê o olhinho do dentista. Eu parecia um guerreiro medieval, todo cheio de... Isso. É uma nova realidade, e isso vai impactar muito a categoria. Então, não sei quantos dentistas vão aguentar continuar trabalhando como dentistas. Essa vai ser uma realidade. Aqueles que vão aguentar trabalhar como dentistas vão passar por bastante dificuldade. Então, o atendimento das crianças gratuitas vai ficar mais difícil. Por isso que eu tenho feito discursos pró-SUS, porque a única chance que as pessoas vão ter de ir no dentista vai ser num SUS bem feito, e por isso nós brasileiros temos que brigar. E essas 78 mil crianças e 17 mil dentistas, essa roda de gente fazendo esse negócio acontecer, obviamente que me projetou num cenário muito legal, de pretensamente sucesso, né? Mas o que é sucesso? Eu definitivamente não entendo isso como sucesso. Eu sou um obsessivo que passo o tempo inteiro. A quantidade de pedido, de gente pedindo, você vai ver depois que eu faço a live, a quantidade de gente, Fábio, me ajuda, meu filho, minha mãe, meu marido me bateu, enfim, todo um Eu processo. já te pedi, já te falei de filho, de gente que trabalha comigo. A sua história, milhares de pessoas pedem, e eu não tenho onde colocar. O mínimo que eu consigo são nos 14 mil dentistas brasileiros, que tem que coincidir a cidade, que tem que coincidir o processo, e tem que estar na faixa de idade, enfim. Não dá para atender todo mundo, e também não dá para atender pedido. Você atende aquilo que está no filtro. Olha, é bem foda, amigo. Bem. Agora, me diz uma coisa. Quando você começou, que você pegou esses dentistas amigos e foram fazendo, e foi vendo que a demanda era muito grande, e aí... Mas chega uma hora que você fala assim, gente, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de que alguém apoie. Como é que você sai atrás desse dinheiro? Como é que você ficou? Como é que você ficou, por exemplo, conhecido como o dentista das estrelas? Foi nesse tempo? Não. O dentista das estrelas me provocou esse lugar, porque ele foi antes. Eu, por conta de gostar muito de teatro, sempre ir muito ao teatro, eu tinha alguns amigos. Nós temos um amigo, meu irmão, Marco Rica, que é meu irmão, e ele fazia teatro profissionalmente. E eu fui entrando, e aí é que nem gerente de banco, caixa de banco. Um vai num dentista, gosta, fala para outro caixa, que fala para o caixa 2. Quando você vê, você estava atendendo todo mundo. E isso me projetou num lugar de dentista das estrelas, porque eu tinha eu sou um bom dentista, não tenho o menor problema em dizer, eu gosto do que eu faço, sou um bom profissional, tenho esse cuidado, tenho empatia, sempre olhando para o outro, e acho que isso foi me levando nesse lugar. E aí, quando isso me projetou, eu comecei a pensar, poxa, o que eu vou fazer com isso? E aí conjuga com esse poder que me autorizaram,
né? E essa necessidade social. E aí eu fui fazer essa conexão, e aí fui encontrando esses dentistas do bem ao longo da história, esses caras que são meus pares, eu não faço isso sozinho, eu sou um puta louco, mas tem uns puta loucos junto, né? Porque é um bando de gente muito louca. Você fala, como é que esses caras abrem os consultórios deles e recebem todas essas pessoas? Então, assim, é lindo de morrer. E é uma gente, que é legal, num Brasil tão cagado, é uma gente, 14 mil são brasileiros. Brasileiros. Gente então, assim, nem tudo está perdido. Os dentistas do bem são muito legais. Eu costumo dizer que tudo que a gente pensa, a gente não está sozinho. Então, quando você pensou isso, é óbvio que você não estava sozinho. E a gente atrai para a gente a energia que a gente emana. Então, as coisas acabam se juntando, irmão. As coisas vão acontecendo. Agora, o objetivo dessa nossa conversa aqui é também motivar as pessoas que têm uma vontade como a que você teve de fazer, de executar alguma coisa e tem alguma dificuldade. Eu queria saber quais foram as suas dificuldades, quais são as suas dificuldades e qual é o teu objetivo. Olha, Rô, eu acho que isso é um tipo de conselho, vai. Pelo menos é o meu olhar, quando eu olho para trás. Eu olho para mim e para o meu trabalho. A minha clínica deu certo, porque eu tenho 34 anos de profissão, eu atendo todo mundo, está lá, graças a Deus, está tudo certo, tudo funcionando. A ONG também tem uma gestão positiva e tal. Deu certo. Quase fechei em março. O que é dar certo? Eu acho que é porque eu fiz os dois modelos, para o outro e não para mim. Então, eu atendia no horário que o outro podia. O outro é o paciente. Eu desenhei a clínica pensando no outro, no seu filho, na sua esposa, em você, na sua mãe. E sempre pautado com uma coisa que é um valor tanto da clínica quanto da turma do bem, que é fazer pelos outros o que faríamos pelos nossos filhos. Todo tempo, Rô, eu acho que qualquer negócio, você vai fazer um negócio e fala assim, pô, se fosse minha mãe comprando isso, se fosse minha esposa comprando isso, se é meu filho, eu vou prestar esse serviço no meu filho, que diagnóstico eu faria? Eu extrairia esse dente ou esperaria mais um pouquinho? Quando me gera qualquer dúvida, eu pergunto se fosse o Bernardo. Se fosse com o Bernardo, como é que eu faria? Porque é onde meu coração dói. Se for com a minha mãe, como eu faria? Aí é muito fácil eu nortear tanto a ONG quanto a minha clínica, que é o meu negócio, ou como qualquer outra coisa. Se você faz imbuído é uma palavra, sentindo mesmo o amor que você tem por aqueles seus, né? Uhum. Você acerta. O seu negócio vai... Agora, se você entrar e falar assim, eu vou ganhar, e a planilha, meu amor, isso é uma cagada. Não tem solução para isso. Eu acho que não é esse o caminho. Agora me fala uma coisa. É lógico que você tá me dando exemplos de força de vontade, de empatia, de pensar no bem, executar o bem. Mas no seu dia a dia, tinha dias em que você voltava e falava assim, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Todo dia eu tenho isso. Tinha dias. Todo dia eu tenho isso. Eu hoje tive uma reunião que falava, por que eu passo por essa humilhação para tão pouco dinheiro e eu ser humilhado desse jeito? Mas, Rô, as crianças estão na frente. Essa bola está na frente. Aí eu falo assim, foda-se ele. Deixa essa energia lá. Fica com você com essa energia. É o jeito que eu resolvo. Mas todos os dias eu penso. Todos os dias. Eu acho que é hora de eu parar. Eu preciso descansar. Eu pego todos aqueles... sabe, revista de autoajuda? Você precisa... Eu faço todo aquele texto, daí a pouco eu falo assim, mas eu ligo para não sei quem fala. Você poderia me ajudar? Porque é um vício. É um vício. É uma loucura. Agora, no dia a dia, quais são os verdadeiros... Pode falar
tecnicamente, quais são os verdadeiros perrengues que você encontra? Porque eu vejo que na pandemia a gente entrou num processo onde as pessoas estão mais solidárias. Porém, elas estão mais solidárias até a página 3. Porque na hora o pensamento solidário aumentou, mas fazer de fato não é todo mundo que pensa que executa de fato. Que doa um pouco do seu dia, que doa uma força de trabalho, que doa uma cesta de alimentos, que pega o dinheiro do bolso e fala assim, vai lá. Qual é o teu perrengue do dia a dia? Ó, eu vou falar assim, o perrengue da clínica hoje, tanto da clínica do Rio quanto de São Paulo, são pessoas quebrando o dente de tanto ranger. Gente com dor de ATM, estou vivendo de gente comendo dente, gente acabando com a ATM. Eu estou vivendo disso. Todo mundo está projetando tudo aqui. É um terror, tá? Como perrengue clínico. Como perrengue ONG, cesta básica não sustentabiliza porra nenhuma. Então vamos doar cesta básica. Legal, é importante. É muito importante. Mas as organizações sociais brasileiras, eu e uma porrada, eu não consigo pagar os funcionários com cesta básica. Eu não consigo manter a internet funcionando com cesta básica. A gente precisa de muito mais. O beneficiário precisa da cesta básica, sim. Precisa do auxílio de R$ 600 e precisa também de um dentista porque ele está morrendo de dor. Senão, a gente vai virando uma... mas já auxiliamos. Já auxiliamos quem? Quem vive com R$ 600 e ganhou uma... E descontinuadas, em dar uma cesta básica e depois não dá a segunda e a terceira. Nós já estamos no quarto, quinto mês de quarentena. E cadê? Então, assim, você tem toda a razão quando você fala assim. É um pouquinho mais difícil. Né? Rubinho Barrichello, beijo! Né? Tá aí. Lindo, gente irmão. que dá uma ajudinha, beleza, mas gente que dá uma ajuda, gente que vem junto para. Não, vamos conseguir, ou no mínimo, como vocês fazem, você fala assim, eu vou te colocar junto com um cara que tem um negócio. Porque isso também, às vezes eu não tenho o telefone do cara, mas você tem o telefone do cara. O cara, entendeu? Você é amigo do Rubinho Barrichello, amanhã a gente já liga para ele, entendeu? Você vai fazendo essas conexões que vocês fazem pela ONG, elas são tão importantes quanto qualquer cheque. Muitas vezes elas são mais importantes. Então, bichão, amanhã tudo que a gente faz volta. Amanhã sou eu te ligando, fala assim, liga para todos os seus pacientes irem na minha peça. Sim! E você faz. Sim. É uma condição... o terceiro setor, as ONGs e os artistas circulam mais ou menos na mesma mendicância, né? A gente está sempre pedindo, sempre com um governo que não percebe a gente e a nossa necessidade, que é cultura e saúde bucal, é muito parecido. Bom, mediante o que está acontecendo na nossa saúde, você imagina onde eu estou lá dentro na saúde bucal. Ninguém nem lembra que a gente existe. Então, vocês também estão com o Mário Frias, então 0-0, estamos ferrados, né? Onde a gente vai construir isso talvez não seja agora, nesse governo, isso vai ser, eu acho, bem difícil, impossível, mas eu acho que é trazendo essa discussão socialmente que a gente vai conseguir fazer isso um dia ser importante para todo mundo. Rô, imagina o seguinte, você sem dente, você trabalha onde? Você beija quem? Você come que comida? Então, assim, como isso dá para ficar sem dentista? Claro que não. Como é que esse cara vive? Como ele come? Como ele arruma emprego? Então... fica uma conversa, as pessoas falam, vocês têm um projeto de saúde? Não, nós temos um projeto de inclusão social. Pessoa sem dente, ela é completamente excluída. Como é feita a triagem dessas pessoas? Não, existem dois grupos. As crianças, que elas são triadas na escola pública e saem os piores casos, os casos mais dramáticos. Me dá um exemplo de um caso dramático. Uma criança com dor, uma criança com febre, uma criança sem dente na frente. É um caso grave. Ela é colocada à frente das outras crianças.
os mais velhos entram na frente dos mais novos. E os mais pobres entram na frente dos que têm alguma condição financeira. Então, essa é a lista de Schindler da gente. No segundo grupo, são mulheres vítimas de violência que perderam os dentes em situação de violência. Essas mulheres são também selecionadas em abrigos, abrigos públicos, onde elas se encontram, mulheres que perderam os dentes. Em geral, a gente fala marido, mas não é só marido. Tem pai e tem filho, que também bate em mãe. Elas vão nos abrigos, e aí saem as mulheres que estão com a marca da violência na boca, e, em geral, as mais novas que são selecionadas diferente das crianças, porque elas têm mais condição de reconstruir a vida a partir daquele momento. É muita gente, então a gente tem que criar alguns filtros de corte. Mulheres vítimas de violência, até fevereiro, eram 1.100 atendidas. E eu achei incrível esse projeto que você finaliza todas elas, porque você não cuida do dente, você cuida da autoestima de uma pessoa. Né? Assim como você fala que a posição de um dente pode ajeitar a coluna da pessoa, a pessoa com dente ok, a energia dela muda, a autoestima dela melhora, e você, em todos os aspectos da vida delas, ficam melhores. Então, e você finaliza com elas como modelos, com book, com aquela coisa linda. Quando eu fui no evento, eu vi elas chegando com um sorriso de orelha a orelha, com a sua foto embaixo do braço, recebendo o livro de todas elas que passaram por esse processo. Olha, eu estou emocionado só de falar, porque é muito lindo, Fábio, o que você faz. É muito lindo. Não, e elas, assim, você imagina o que é para uma mulher não poder passar um batom. O que é para uma mulher, toda vez que se olha no espelho, se vê sem dente. E aí, quando você coloca essas mulheres, você dá a oportunidade dela ter um sorriso, a primeira coisa que ela faz é passar um batom e achar aquele mecanismo feminino de volta. É lindo, cara, é lindo. É das coisas mais lindas, é verdadeiramente humano, no sentido mais feminino que isso. Eu nunca pensei que eu fosse prestar atenção nisso, né? Batom, não sei lá, nunca. Por que alguém passa batom? Nunca pensei. Esse ritual é lindo. Esse ritual é lindo. Quando ela tem um sorriso. É bonito. É bem. Agora, me diz uma coisa, os estudantes do bem, como é que você saiu de pessoas que precisavam de uma estética, de uma saúde bucal, de mulheres que sofreram vítimas de atentados domésticos, familiares, enfim. Como é que você falou assim, eu preciso formar agora pessoas? Você foi para a educação, você foi formar pessoas. Como é que é isso? Como é que isso aconteceu? É assim, Rô, a gente precisava trazer, porque assim, como eu falei lá no começo, eu tive uma formação super elitista para realizar, para fazer o trabalho odontológico, sem prestar atenção de que grande maioria das pessoas não tem a oportunidade de ter um sorriso, de ter um dentista. Então, acho que aí a gente foi provocar os estudantes. A gente dá um equipo para o estudante que tem o trabalho mais legal. E qual é o trabalho? Ele tem que trazer uma denúncia de um problema de saúde bucal da cidade dele. Ele tem que trazer a criança, a foto da criança, aonde a criança mora e aonde a criança trataria o dente dela. Onde ela conseguiria. E aí você vê, então, a situação do SUS sucateado, precisando de ajuda. Você vê a situação da criança, a casa da criança. E aí a gente faz o dentista, o jovem dentista, o futuro dentista, perceber o seu papel social. É mais ou menos essa a ideia. Então, por isso, os estudantes é uma coisa que eu tenho investido bastante para trazer o máximo de gente jovem, e até porque, por quanto tempo ainda eu aguento esse hospício, né, irmão? Preciso de gente. Agora me fala o seguinte, qual é a sua estrutura hoje? Como ela começou a se formar, dos estudantes? Porque você tem crianças que foram seus pacientes ali, porque passaram por esse processo de seleção e hoje trabalham com você, irmão. Eita. Como é que é isso? Como é que começou tudo isso?
Manuzinho, Gustavo, e aí é um monte de gente que eu formei e amo. Enfim. Mas a estrutura hoje também. A gente tinha 36 funcionários e hoje nós estamos com 5 só. Segurando, passar por essa pandemia e ver como a gente vai se reestruturar as organizações sociais. Rodrigo, é importante contar que as ONGs, durante esse governo, se tornaram inimigas sociais. Tem ONG picareta? Claro que tem, mas tem ONG séria também. E foi todo mundo colocado no mesmo pacote. Então, é um momento que a gente vai ter que esperar um pouquinho e ver como é que a gente vai conseguir sobreviver, respirar e dar os próximos passos do futuro. Mas eu acho que, como eu te falei, eu estou começando a ficar feliz, porque eu comecei a perceber algum movimento das pessoas dizendo: não, vocês vão ser protegidos, vocês vão sair desse pântano. Então tem dias que eu fico mais felizinho. É uma pergunta aqui da Ana Nogueira. Você acredita que após a pandemia o atendimento delivery continuará a crescer? Você é um cara que, através da Turma do Bem, é praticamente um delivery, né? Porque se a pessoa liga e fala assim: eu moro aqui em Nhococó do Inhocuné, não tenho dentista, meu filho está com a boca que sai até pus. Aí você fala: em Nhococó do Rocuné eu não tenho, mas eu tenho em Iaquequé do Cococó, que é a 3 quilômetros daí. É praticamente um delivery. Esse comportamento durante a pandemia, ele foi mais observado? Mudou alguma coisa? E você acha que, com isso, o voluntariado vai crescer? Rodo, ainda não tenho não consegui ter essa... Eu ainda, pelo menos na nossa área, as coisas estão muito nebulosas. Nós estamos ajudando os nossos dentistas a se protegerem. Então, eu cuidei de outras coisas, assim. Eu não estou pedindo para o meu dentista atender ninguém. Eu estou represando, sabe Deus a fila que eu vou ter. Mas eu estou, na verdade, nesse momento, olhando para os dentistas, falando: nós fizemos um curso para os dentistas se paramentarem, se protegerem. Eu estou em outro lugar, assim, estou cuidando do dentista. Um pouco mais para frente, eu vou ter essa sensação. A minha sensação é que vai reduzir bastante em função da crise econômica do país, em função da crise política do país. Eu acho que isso vai diminuir bastante. Acho. Mas não é um pessimismo, é apenas um achismo de uma coisa que ainda eu não tenho uma resposta clara. Tá. A sua clínica e os seus projetos, eles são referências. Alguns tentam fazer o que você faz. Existem exemplos mal sucedidos? As pessoas chegam até você para poder copiar o seu exemplo? Não, copiar o meu exemplo é exatamente o que eu faço, né? Eu tenho coordenadores regionais espalhados pelo país inteiro e eles reproduzem esse projeto nas suas cidades, nos seus estados, enfim, eles se articulam. Então, exatamente o que eu fiz. Eu impulsiono dentistas para isso. E premio anualmente esses dentistas que têm os melhores trabalhos e os melhores resultados. Trago eles à luz. Existem exemplos mal sucedidos, sim. Tem muita ONG picareta, tem muita gente e nós, brasileiros, não temos o hábito de ir atrás da informação, ver se o cara paga, se o cara tem um CNPJ, se ele tem uma auditoria, se ele tem um conselho, sabe? Se o cara está estruturado, onde foi parar o dinheiro daquela ONG. Então, existem exemplos mal sucedidos, e bem sucedidos são todos os dentistas do bem espalhados pelo Brasil, pela América Latina e Portugal, que reproduzem exatamente o mesmo modelo. A Manuie pergunta: qual a motivação para criar um projeto de sucesso? Como começar e em que etapa eu recuo? Quando você falaria assim: cara, não é isso, fecha, que não é? Eu tive vários momentos que eu tinha uma oportunidade de pegar uma grana legal para a Turma do Bem, mas eu teria que promover um político X ou um político Y. Eu nunca peguei. Tem
organizações que entendem que isso se faz necessário, que é um papel político também. Eu, particularmente, escolhi nunca pegar verba de gabinete, nunca pegar verba de nenhum de políticos de forma geral. Isso me trouxe pouca grana, mas eu nunca tive rabo preso, então eu falo tudo solto. Eu não tenho... Mas isso também é do meu jeitão, né? Eu sou muito bocudo para ficar tendo que administrar. Então, Agora me diz uma coisa, vamos pular para outro lado. Qual é a sua opinião sobre procedimentos estéticos? Olha, Porque hoje hoje assim, todo mundo é um outdoor, né? Todo mundo é esticado, todo mundo tem um dentão assim, todo mundo é branco, os dentes brancos, e só falta escrever anuncia aqui em cada dente. Porque, assim, como você vê isso? Você conhece bem minha postura profissional nesse sentido. Eu sou um cara que utilizo dessas técnicas quando elas se fazem necessárias, né? Quando tem um paciente que está com um problema estético, uma desarmonia, mas eu também tenho que dar bicontrol todo santo dia em paciente dizendo: minha senhora, a senhora já está branca, o seu dente já está maravilhoso, a senhora pirou, a senhora está em surto. O senhor está em surto. É comum isso acontecer hoje em dia. Quer dizer, até fevereiro. De lá para cá, nós estamos todos de máscara. E talvez a gente tenha que fazer uma reflexão. Esse sorriso vai ser reservado a poucas pessoas. E talvez a pressão pela estética passe. Porque eu não posso fazer saúde como comércio. Esse lugar é muito ruim. Esse lugar, ele não é correto, ele não é saudável. Então, botox, estética, eles são técnicas, sim. Aplicadas a pessoas, sim. Todas, não. Porque você faz botox, você fica velho, esticado, com a mesma cara. Eu não consigo enxergar esse encaminhamento que se criou de que você ficará mais jovem. Não. A área de estética ela é boa. Ela trata da questão de autoestima, como a gente acabou de falar, das Apolônias. Sim, mas para pessoas que realmente precisam. E não para todo mundo. Eu estava começando uma produção há pouco tempo atrás. Eu tive muitos problemas em escalar mulheres mais velhas. Porque estão todas esticadas. Então, assim, as únicas que eu conheço que não estão, para mim, é Sueli Franco, Fernanda Montenegro, a Lu Grimaldi, e, assim, mais duas ou três, que você fala assim, Laura Cardoso, e você fala assim, ok, só essas têm a idade que tem. O resto não dá. Não dá para fazer mais novela de época, irmão. Sim. Sacou? Ter a Lu pegou um personagem aí numa novela porque ela não tinha e ninguém conseguia chegar numa pessoa que tivesse um rosto normal, um rosto que não tivesse transformado em plástico. E é muito engraçado como a gente vivencia isso e como isso foi se tornando comum. As pessoas acham normal ter aquela boca gigantesca. Eles falam, mas ninguém tem essa boca. Agora virou a moda, né, do beiço que o marimbondo picou. Grande. E essas pessoas ela não percebe como ela foi ficando transformada, né? Através de um transtorno, que a gente pode chamar isso de transtorno. Voltando aos projetos, por que é que você foi recebido pelo Papa e pela Rainha da Espanha? Olha! O Papa foi foda, bicho. Foi muito legal, muito legal. Nós somos a primeira organização social a ser recebida pelo Papa Francisco. Eu acho o Papa Francisco uma das pessoas mais importantes. Eu sou muito fã. Sou muito fã do Papa Francisco, a pessoa que fala as coisas mais pertinentes, mais doce, mais humilde. E ter sido a Turma do Bem, a primeira organização a ser recebida por ele, este dia é um dia que não sai da minha cabeça a emoção. E as palavras dele, o jeito que ele lida com aquilo,
É incrível. Nós fomos em 20 dentistas. Os melhores resultados daquele ano, todos foram ao Papa. É, tipo, inesquecível. Rainha da Espanha é um prêmio da Fundação MAFRE para organizações sociais. A minha família é espanhol, sobrenome Bibanco, é um sobrenome espanhol. Foi outra puta emoção estar na Espanha e frente à Rainha da Espanha. Minha família veio de lá no início do século, eram refugiados. Minha família era uma família de imigrante, refugiada da Espanha por pobreza, veio para o Brasil ferrada, trabalharam, tiveram um neto, e esse neto vira dentista e volta para a Espanha para falar: oi, rainha, beleza, obrigado. É muito legal. Por ter ajudado pessoas aqui. É muito legal. É muito legal. Me diz uma coisa, você é um cara que está há esse tempo todo fazendo o que está fazendo, já podia ter largado tudo isso. O que te move? Se eu perguntasse para você, você já ganhou, né? Você já é o melhor ator aí, você já é um protagonista, já fez personagens incríveis, o que move a gente? Eu sei lá, cara, eu acho que eu tenho um compromisso comigo mesmo, de devolver de alguma maneira tudo que eu tenho. Eu tenho um compromisso que você tem também, que eu sei que você tem também, que é com meu filho. Eu quero que ele veja este pai. Eu não quero que ele veja outro. Olha que um dia eu vou dar emprego para o meu filho, mas eu já dei para o seu, hein? Você já deu. Calma que eu ainda... Se ele for dentista, eu descobro. Eu quero um mundo pro Bernardo. E eu quero também que ele olhe para esse pai. Eu não quero que ele veja um pai a favor da Arminha. Eu quero que ele veja um pai que se empresta, gasta o maior tempo da sua vida para ajudar outras pessoas. Eu acho que isso é educar. Eu acho que isso é o Brasil que eu quero. E eu não falo, eu faço. Que eu acho que essa é a grande diferença. Que é mais ou menos você, Rodrigo. Você vai lá e fala, essa peça eu vou fazer, e você faz, e o seu filho sempre vai ver essa realização. Então, existe uma citação que diz que o exemplo não é a melhor maneira de se educar um filho. É a única. É a única. Não tem jeito. E aí acho que também os meus valores, eles ficariam muito esvaziados se eu ficasse aqui tomando um vinho e falando: olha, Rodrigo, você... Não, irmão, eu não consigo ser 10, mas o que eu consigo, eu estou entregando, e da melhor maneira possível, a mais ética possível, com o mínimo de dinheiro possível. Acho que isso... eu falo com naturalidade com você sobre isso, porque eu sei que você faz a mesma coisa. E com a tua arte, com o teu trabalho. E isso, de uma certa maneira, faz o mundo ser melhor, suponho eu. Né? Sim. Aonde a odontologia pode melhorar? Nossa, tanta coisa. Mas eu vou te tomar um exemplo, amigo. Atualmente, o coordenador de saúde bucal brasileiro é um produtor de eventos, não é nenhum dentista. Então, como é que nós vamos ter serviços públicos para toda essa população? A ONG vai conseguir ajudar meia dúzia de pessoas. 78 mil é bastante? Mas a quantidade de gente que precisa. Então, assim, a odontologia tem que mudar na sua politização, a odontologia tem que mudar, ela tem que ser reconhecida como uma necessidade humana, e as pessoas têm que ter esse direito, o direito de ir a um dentista e voltar a ter dente, comer e não sentir dor. Eu acho que a odontologia tem que melhorar para aproximar as pessoas pobres desse direito. Isso que eu acho que seria onde que ela pode melhorar, onde ela precisa melhorar. E o que fazer para chegar nesse ponto? Qual é o caminho? No meu ponto de vista, derrubando o Bolsonaro seria um bom caminho nesse momento. A minha visão de mundo não
não é possível continuar com esse governo tratando 72 mil mortes com essa naturalidade. Você imagina onde estou eu com os dentistas. Então, eu não consigo pensar numa coisa, num projeto, onde você consiga correr paralelo economicamente ou em termos de saúde, que não tenha que olhar para esse governo completamente desproposital e maluco. Uhum. O que é um sorriso bonito para você? Ai, cara, de gente honesta. Mas o seu sorriso é muito bonito. Sorriso de gente que eu escolhi para ser amigo, sabe? Assim, porque eu sei que é ético, que é decente, tem um monte de sorriso bonito. A constituição do sorriso, a harmonia do sorriso, eu não vou dar aqui uma aula de equilíbrio estético, mas eu acho que junto com esse equilíbrio estético, ou às vezes até um certo desequilíbrio, cai bem. Agora, aquilo que vem da alma, aquela verdadona. O sorriso de uma Polônia. O sorriso de quem está tendo essa oportunidade. Para mim, são os sorrisos mais lindos. O sorriso do Manu, o sorriso do Gu, o sorriso do Bernardo, do meu filho, dos meus amigos, o teu, do Marco, do Tarsi, das pessoas que eu amo tanto, dos dentistas do bem, de todos os dentistas que ajudam essas pessoas. Puta, irmão, aí tem um sorriso de gente muito legal, de gente honesta. Aliás, eu preciso dizer que o atendimento da sua clínica é um atendimento que, às vezes, sabe quando você tem comida em casa, mas você quer ir para um restaurante comer porque você quer ser bem atendido. É que não dá para fazer toda hora, falar assim, hoje o que eu vou fazer? Não, hoje eu quero ser bem atendido, hoje eu vou no dentista. Não dá para ser assim. Mas eu me sinto tão bem, as pessoas se sentem tão bem na tua clínica, porque você chegou a um ponto onde sua clínica tem tudo. Quando alguém entra na sua clínica, não precisa sair para nada. A pessoa almoça na sua clínica, a pessoa toma café, come pão de queijo na sua clínica, se precisar. A pessoa tem tudo, dá vontade de morar na sua clínica. Sua clínica tem palco, irmão, para eu ensaiar. Sabe, eu ensaio na sua clínica se eu precisar. Então é tão bom ver um cara que assim, começou com uma ideia na cabeça, um diploma embaixo do braço, uma ideia na cabeça e chegar onde você chegou. Por isso eu queria saber assim, para onde você quer ir? Olha, algumas coisas me ocorrem, mas assim, uma a turma do bem precisa sobreviver imediatamente. É uma das coisas que eu mais quero, é que ela volte a ter a sua pujança e o seu valor. Mas eu queria, no fundo, que não precisasse existir a turma do bem. E que as pessoas fossem ao dentista público, e que fosse legal, e que eu também pudesse, todo mundo pudesse. Esse seria o mais legal. Onde eu gostaria de chegar, influenciar tamanhamente a política pública, a ponto deles serem obrigados a entregar para a população brasileira um dentista com uma carreira bacana dentro do serviço público. Você tem apoiadores que estão com você desde o início? Ou não? Eles mudam? Eles mudam bastante. Mas eu tenho apoiadores muito importantes. A editora Pode MOL. Falar. Posso, Rô? Pode. A editora MOL é muito importante. A Cass, a Súria Dental. Eu estou fechando um patrocínio super importante com uma empresa enorme que está me dando uma vontade de... Mas não posso falar, mas eu tenho muito que agradecer. Faremos de novo e você vai agradecer por aqui também. Mas eu estou vivendo e a gente está fazendo uma captação de recursos pessoa física, que salve.tdb.org.br. Eu vejo que um monte de gente escreveu aí, tá aqui atrás também, que o Léo fez a lousa. Todo mundo cuida de... Muito bom. É muito bom, assim. Só deixa eu ver como é que está escrito aí atrás de você. Salve.tdb.org.br. Boa. Então, aonde eu quero chegar
Eu quero ser um velhinho que conseguiu, pelo menos, fazer com que as políticas públicas se aproximem mais dos dentistas. Acho que é para isso que eu quero trazer luz e brigar por isso. Eu acho que você tem que continuar esse trabalho para que outras pessoas se inspirem não só na, na marca que você construiu, mas nos feitos que você realizou. Eu perguntei isso porque hoje eu vi, né, um dentista X falando que nós atendemos gente no Brasil inteiro e no exterior também, e eu falei, cara, não dá para não comparar, porque você foi o primeiro a fazer isso. Né? Você é um cara que chegou em Portugal e falou assim, olha só, governo português, eu quero as pessoas invisíveis, eu quero as pessoas que vocês não enxergam, eu quero chegar nessas pessoas porque essas pessoas sofrem. E eu quero que elas parem de sofrer. Me dá essas pessoas que eu vou dar uma condição para elas. E isso que você faz, com essa sua carinha linda, que eu adoro, esse lugar que você está sentado aí, que eu adoro quando estou em São Paulo, ir na tua casa, comer teu risoto, que você é um cozinheiro de mão cheia, que você tem esse sorriso largo, gostoso, e todo mundo que está sempre junto de você, seu filho, o Léo, e toda a sua equipe, todo mundo que está aí, a gente faz uma rodinha e a gente fica conversando até 6 horas da manhã sobre o que a gente está falando aqui. E eu acho isso muito importante. Eu estou com medo da live acabar e eu não ter tempo de dizer... Temos 10 minutos. Da minha gratidão. Depois você pode perguntar o que você quiser, mas eu quero falar porque eu tenho medo de acabar. Rodrigo, você tem sido muito importante para a Turma do Bem, não é de hoje. Todos os meus dentistas sabem a quantidade de vezes que você já fez eventos nossos. Eu tenho uma gratidão porque você teve um problema odontológico, um histórico odontológico. Isso te marcou e isso te possibilitou chegar no seu lugar. Eu me lembro de um dia, Rodrigo, a gente nunca tinha combinado isso. Eu ia gravar um caldeirão. Você veio de um estúdio, sei lá da onde. Nossa, é verdade. Você entrou no estúdio, você não ia gravar Caldeirão, você entrou e você foi lá e deu um depoimento contando a sua história odontológica. Nesse dia eu falei assim, cara, esse cara é muito foda. Esse cara é capaz de se desprender da vaidade de ator lindo, com sorrisão, contar as cagadas, contar como era, contar a importância que isso teve na sua vida para estimular que mais gente tenha essa oportunidade. Neste dia... eu jurei meu amor, que a gente continua até hoje, mas nesse dia eu tive tipo, caralho, ele tomou uma atitude linda e muito, muito bonita, do mesmo jeito que você falou no início, que você paga dentista e você não faz permuta, e você também quer que eu pague o teatro, porque é o correto. A gente tem que seguir, a gente quer uma sociedade organizada, a gente quer bacana, então nós temos que ter que ser bacana. De cabo a rabo, eu não vou fazer permuta de porra nenhuma. Eu vou... E você me permite isso. Então, eu só tenho que te agradecer. Aí, quando você liga, fala, topa fazer uma live? Eu falo, porra, bicho, como é que eu não vou topar? Como é que eu posso dizer não uma pessoa que só faz isso, que só fez isso por mim? Só esse negocinho. Fora todas as outras vezes que você vai lá e o povo se joga tudo no chão, porque você realmente é um cara muito talentoso, muito especial, e eu, todo o tempo que convivo com você, com o Beth, com teu filho, com a tua história, eu tenho certeza de que eu escolhi certo os meus amigos. Muito obrigado. Cara, deixa eu te falar, isso que eu faço é nada perto do que você faz. Você é um cara que efetivamente ajuda, você põe a mão nas pessoas e as pessoas saem de você melhor. Eu pago você e faço questão de pagar você, porque cada vez que eu pago você, eu sinto que a minha mão está sendo colocada nessas crianças. Porque eu pagando você, eu faço com que você possa oferecer o seu trabalho para essas milhares de crianças no Brasil e no exterior, e esse trabalho continue, e eu preciso ser um pouquinho da graxa que
lubrifica essa máquina que é difícil, que não é fácil, esse trabalho, esse esforço hercúleo que você tem durante 30 e tantos anos da sua vida e que nunca teve, você vive para isso, irmão. Nas suas folgas, você toma conta das outras coisas. Eu vejo o quanto é bonito e o quanto você faz isso com o maior prazer, bicho. Com o prazer do mundo. Isso te alimenta, a tua dificuldade te alimenta. Então... Você falou uma coisa que, olha, é tão importante isso. Porque se todo mundo consumisse, como você acabou de dizer, consumir. Eu vou a um dentista que ajuda. Se todo mundo escolhesse os dentistas que são dentistas do bem, tem 14 mil para escolher. Você não precisa vir na minha clínica, mas você pode ir em uma dos 14 mil. Se todo mundo fizesse isso, a gente teria uma sociedade muito melhor. Se a gente consumisse os produtos, você fazia, essa menina é dentista do bem, essa senhora é dentista do bem, esse senhor é dentista do bem, eu vou nessa, gente. Se todo mundo fosse Rodrigo Lombardi, meu irmão, o exemplo de cidadão é isso. Você não precisa ser dentista, mas você pode consumir serviços de um dentista que tem uma ação social importante. É lógico. E eu acho que isso vale para todos os âmbitos. Hoje, eu peço para que você pague o ingresso da minha peça, porque você sabe que eu vou pegar a escola pública e eu vou botar inteira dentro do teatro. Claro. Você sabe que depois da minha peça, quando eu tenho uma plateia de escolas públicas, eu vou parar, vou convidar todo mundo para ficar lá e vou bater um papo com essas pessoas, explicando sobre a peça, para que elas saiam de lá, gente que não entendeu a peça possa fazer a sua pergunta ali para a gente, para que a gente possa sentir energia e trocar com essas pessoas. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar, se vai num supermercado, num fodão, e que tem que se ficar sabendo que esse supermercado faz ações sociais, é lá que eu vou comprar. Hoje a gente tem que oferecer para quem divide. A gente tem que somar para quem divide. Eu somo para você para que você possa dividir. Então a gente tem que saber, tem que existir essa lista dos grandes que dividem. Hoje, se a gente quiser multiplicar, a gente tem que dividir, irmão. Verdade. Não tem jeito. E a melhor maneira de se fazer isso é se doar para alguém. E é o que você faz há 30 e tantos anos. Eu fui um caso seu. Quando eu cheguei na sua clínica, era a minha primeira novela. Eu tinha feito 3 comerciais na minha vida, estava estudando, tinha saído da escola de artes dramáticas porque eu não tinha dinheiro para pagar. Peguei a novela, depois do primeiro mês, Rancoleta me mandou para você. Me mandou para você, eu falei, bichão, eu não tenho dinheiro. Você vai falar, você vai pagar em 100 vezes. E eu paguei em 100 vezes, eu não tinha 100, mas eu paguei em 100 de um. Mas eu dei meu jeito para pagar. Sim, e eu fui um caso seu. E hoje, cada vez que você fala de uma criança, eu sinto que você fala um pouco de mim também. Claro. Então, nada mais normal do que eu querer pagar com o maior sorriso construído por você do mundo, para que você possa oferecer isso para a gente. Hoje, quando todo mundo fala do Rodrigo Lombardi, a coisa que mais falam é do meu sorriso, que você que construiu. Que delícia. Eu não vou te deixar no meu testamento, mas eu preciso dizer isso para você. Mas eu preciso... me comoveu. Cara, porque você imagina, Rô, como a vida foi legal pra caramba comigo, mas eu tenho 14 mil colegas aí que fazem isso lá no consultório deles. Se todo mundo pegasse esse touro na unha e falasse, eu agora só venho dentista do bem, eu agora só vou nesse... Cara, que Brasil é esse? Não é? E aí a gente consumir coisas e posturas, porque ser dentista do bem é uma postura. É uma postura. Não é eu quero ser igual a ele, eu quero ser mais que ele. Não, eu quero ser um dentista do bem, eu quero ter uma postura. E aí, se a gente vai juntos, que não adianta separado, a gente tem que ir juntos. Porra, bicho. E aí, os nossos pacientes nos reconhecendo desta maneira que você falou hoje, e eu tenho certeza que os dentistas estão se rasgando, estão se matando. Coisa mais linda do mundo. A gente está acabando, a gente tem 1 minuto. Fábio, eu queria deixar aqui o meu amor por você, a minha admiração, a minha vontade de estar aí e te dar um abraço agora, a minha vontade, a saudade que eu tenho de você, e de que em breve a gente vai estar muito junto, porque eu vou estar em São Paulo trabalhando,
E, enfim, essa live vai ficar salva aqui e eu vou ficar fazendo propaganda dela porque eu adorei esse papo, eu achei muito importante essa conversa que a gente teve. Eu quero que você fique com Deus, dá um beijo em todo mundo aí, dá um tapa na cara do Bernardo, fala que eu estou morrendo de saudade dele. Eu estou falando tapa na cara, gente, porque eu dava um tapa na cara dele na festa todos os dias. E, enfim, é isso. Muito amor por você, Fábio. Muito, muito, muito. Muito obrigado, Rô. Beijo na Beth, beijo em todos aí. E, cara, foi muito importante essa sua fala hoje. Vai ficar salvo aqui, eu vou fazer. Faremos propaganda dela. Faremos propaganda dela, bota todo mundo para ver minha live. Eu vou botar, eles vão quebrar tudo. Rô, obrigado. Um beijo, irmão. Te amo. Obrigado.